Tudo bem, queridos? Graças a Deus. Eu vou ler com você um texto em Eclesiastes capítulo 9, tá? Para compartilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus com você. Pelo menos agora de uma forma mais específica, porque nós já fomos ministrados pela palavra, amém? É muito importante que a gente entenda esse momento de louvor, e qualquer momento desse que a gente, até mesmo na hora de um anúncio, né? Que é muito específico, mas tudo está debaixo do controle de Deus, né? Então, quando você sai daqui, você sai ministrado por tudo aquilo que acontece nesse lugar. Amém, queridos? E tome proveito disso para você. O que nós vamos ler um pouquinho aqui, fala exatamente sobre a vida, né? Capítulo 9 de Eclesiastes, verso 1. Interessante que esse texto fala sobre a vida. Fala sobre o governo de Deus. Fala sobre a soberania de Deus. Fala sobre nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida enquanto estamos nessa vida. E nos alerta quanto a algumas coisas. E aí a gente precisa entender o que estamos fazendo, quem somos. Esse texto também fala sobre o cuidado que você está tendo com a sua vida, né? E aí eu quero ler com você e compartilhar com você o entendimento que eu tive. Diz assim: refleti nisso, é o verso 1, tá? Refleti nisso tudo, refleti nisso tudo, e cheguei à conclusão. Então eu quero já te fazer um alerta com essas palavras aqui iniciais, porque o autor de Eclesiastes diz o seguinte: refleti nisso tudo, e cheguei à conclusão. É muito importante que você pare para refletir. Amém, igreja? É muito importante que você não vá tocando a sua vida somente um dia após o outro. É muito importante que você e eu, a gente pare, a gente possa parar de fato, nos intervalos que nós temos para parar, e pensar no que estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo, qual o propósito do que estamos fazendo. A gente não pode tocar a vida de qualquer maneira. A gente não pode achar que tudo vai dar certo simplesmente porque o destino diz assim. Não, nós não vivemos segundo o destino, nós vivemos segundo a vontade de Deus, amém? Então a nossa vida, ela não pode ser de qualquer maneira. O autor descobriu isso, e ele parou para refletir nas coisas certamente que ele tinha feito. E as coisas que o possível autor aqui, que a gente sabe que o mais propenso é Salomão, de ser o autor desse livro, foi um homem que viveu uma história meio complicada, difícil, não foi fácil, né? Aqui a gente costuma dizer que foi um momento do lamento, um momento da reflexão mesmo, um momento que conseguiu parar e refletir. A gente não pode ser o tempo todo acelerado. Em algum momento temos que desacelerar e pensar na vida que Deus nos deu. Amém? Nós temos uma vida, pense nisso. Existe uma vida entre o nascer e o morrer. Existe um propósito, um projeto, um sonho de Deus para cada um de nós. Nós sabemos, temos a convicção de que não vamos acertar sempre. E esse texto fala sobre isso. Nós não vamos conseguir ser 10 o tempo todo, né? Não vamos conseguir chegar como os primeiros o tempo todo. Mas uma coisa que você não pode é deixar de viver a vida, mas refletindo nela, pensando no propósito dela, pensando naquilo que ela veio para você, porque eu tenho uma vida, junto com ela eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu preciso realizar, né? E é muito bom quando eu descubro isso e quando eu paro, e é muito interessante porque a gente que já chegou numa idade um pouco maior, né, vamos dizer assim, a gente reflete mais, pelo menos eu acho, né? Parece que a gente pensa um pouco mais.
Mas é natural, porque na verdade quando somos mais jovens, a gente fica muito acelerado, a gente quer fazer muita coisa. E queremos mesmo, até porque o sistema diz, não, agora você tem que fazer todo esse conjunto de coisa aqui, ó, nessa faixa de idade. Que loucura! Né? Eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que agora viver a minha vida, sair um pouco debaixo das asas dos meus pais, eu tenho que agora cuidar da minha vida sentimental, tudo na mesma hora. Não é fácil não para o jovem isso, né? Porque parece que é tudo no mesmo período, e daqui a pouco dá uma relaxada lá na frente, aí dá uma meio que descansada assim, e aí é o tempo de refletir. Não. Todo tempo eu preciso parar e refletir em tudo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na minha vida. Porque eu tenho uma vida, e a vida, ela tem muito valor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar para você é refletir nisso tudo, e cheguei à conclusão. Bem, aqui ele diz que chegou à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão aonde? Nas mãos de Deus. Aleluia. Você viver a tua vida nas mãos de Deus faz grande diferença. Então vamos lá. Deus nos deu uma vida, ok? Ele nos deu uma vida para viver. Entre nascer e morrer, existe um plano chamado vida. Todos nós sabemos mais ou menos o que é isso, alguns vão sabendo mais, e a vida e o tempo vai te ensinando mais sobre a vida. Mas o texto está nos dizendo, nos orientando e dizendo o seguinte: olha, é muito importante que a minha vida, que eu estou refletindo sobre ela, esteja nas mãos de Deus. Então, para que esse plano da vida dê certo, é importante que, para mim e para você, que temos buscado sabedoria, que temos justificado a nossa vida, ela esteja nas mãos do Senhor. Amém? Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Verso 4, e destaque esse verso 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Amém? Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Até um cachorro vivo, seja pequenininho, é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Para quem? Para os mortos. Verso 7, portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, roupas brancas, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Verso 9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Vou ler de novo o verso 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol.
o que as suas mãos tiverem que fazer, nós vamos terminar aqui nesse verso, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Eu quero ler com vocês 3 textos aqui, do Novo Testamento. 1 João capítulo 5, verso 11 diz assim: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Amém, igreja? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Dentro desse texto que nós lemos aqui, bem, deixa eu te mostrar os outros 2 textos. João capítulo 5, verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E o outro é Gálatas 2, 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, tá? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. O apóstolo Paulo, que está falando para a igreja de Gálatas isso, e ele fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Ele está falando dele. Assim, já não sou eu quem vive, ele está falando dele, mas Cristo vive em mim. Sabe do que ele está falando? Ele está falando de uma sobrevida. O autor de Eclesiastes coloca porque ele estava refletindo sobre a vida dele e sobre a esperança que ele poderia ter. Isso aponta para Cristo, porque quando ele fala do morto aqui, ele fala de um morto que não tem Cristo, mas quando ele fala do vivo, ele fala de um vivo que tem Cristo agora, amém? Ele fala de uma esperança, e aí por isso eu destaquei para você o verso 4, que diz: quem está entre os vivos tem esperança. Eclesiastes 9, não é aqui não, tá? Eclesiastes 9, verso 4, diz: quem está entre os vivos tem esperança. A nossa esperança está, volte lá por favor, a nossa esperança está ali em Gálatas 2, verso 20, 1 João 5, né, o Evangelho de João também capítulo 5, a nossa esperança está aí. Eu não posso mais entender que quem vive sou eu, mas Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, agora eu posso, agora eu tenho condições de refletir sobre a vida, agora eu consigo parar e refletir sobre a verdadeira vida, a vida que a própria palavra de Deus diz que Cristo me deu, que é uma vida abundante, que não é uma vida normal, que não é uma vida que vai me trazer tristeza, que vai me trazer amargura, mas é uma vida que vai construir em mim um alicerce de esperança. A Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha, ok? E nós precisamos fundamentar tudo que nós construímos em cima dessa rocha que é Cristo. E a Bíblia diz que a esperança que nós precisamos é o próprio Cristo. Então essa esperança apontando aqui para aquilo que nunca nós vamos poder dizer que não, que é Cristo de Gênesis, Apocalipse, é mostrando verdadeiramente que a esperança que nós que estamos vivos, a esperança é Cristo. Porque quando você fundamentar a sua vida em cima daquilo que você faz, em cima daquilo que você constrói nessa terra, em cima dos valores do mundo, nós vamos nos decepcionar. Olha o que esse texto de Eclesiastes 9 diz, assim, eu posso dizer para você que é frustrante,
todos partilham um destino comum. Mas vocês lembram que eu falei para você que a nossa vida não está fundamentada num destino, mas está fundamentada na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para nós? Eu não estou esperando o destino da minha vida, não. Quando eu vivo a minha vida e vivo o propósito de Deus, a esperança que eu tenho não está em cima de um destino, mas está em cima do propósito de Deus, de fazer a vontade dEle e de construir algo que vai apontar para Ele o tempo todo, mesmo enquanto eu estou aqui vivendo essa vida humana que vive nesse corpo. Então é frustrante quando eu ouço assim, todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício, o que não oferece, o que menos a gente, na verdade o que mais nós queremos é justiça, né? Então eu penso o seguinte, por que o mal vai compartilhar da mesma coisa que sou bom? A gente faz uma relação de bom e de mal, né? E claro que dentro dessa relação eu sou o bom e o outro é o mal, né? E aí nós vamos tentando negociar esse negócio, porque aí o bom quem é? O que é bom? O bom é isso aqui que eu faço, o bom é isso aqui que eu construo, o bom dentro da relação bíblica, dentro da relação de Deus, dentro daquilo que Deus mostra para nós, o bom é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas esse bom é o que vai morar no céu e tem essa esperança. Mas ainda assim eu preciso entender que quando eu ainda estou nesse plano, eu corro o risco de às vezes ter algumas atitudes que não agradam a Deus. E por isso fica um alerta para nós. O alerta é, a vida que eu vivo nesse corpo, ela me possibilita também fazer coisas que não agradam? Coisa que as pessoas vão olhar e vai falar, é mal? Não é bom? Me possibilita não sacrificar tudo que eu tenho que sacrificar e ficar justificando que eu não vou sacrificar porque o outro também não sacrificou? Eu acho que o maior problema que a gente tem, um dos maiores problemas que a gente tem na nossa vida é ficar olhando para o outro. É ficar tomando conta do outro. A gente perde muito tempo tomando conta que se o outro fez, se não fez, se fez, se não fez, se fez, não fez. Faça você. É muito ruim isso. Agora eu vou te dizer uma coisa, isso é uma luta, passa por todos nós. Porque às vezes nós queremos justiça. E quando nós queremos justiça, nós olhamos para o outro, não olhamos para nós. Nós olhamos e apontamos o outro e não apontamos para nós. E aí nós queremos uma boa vida. Só que em alguns momentos nós vamos ser injustos. Sim ou não? Em algum momento o pecado que bate a porta, o pecado que nos gerou, ele vai aguçar de uma forma tão intensa em nós, que nós vamos ser injustos. Então temos que tomar conta e vigiar. Porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu preciso estar muito atento, porque se eu errar, o sangue de Jesus me perdoa de todo pecado, amém? Mas eu não posso esquecer disso. Fale para o seu irmão, não esqueça disso, porque se você esquecer disso, você vai perder aquilo que é mais precioso, você vai perder aquilo que te dá a sobrevida. Então, queridos, nós crentes em Jesus, nós temos uma sobrevida, nós não temos uma vida normal. Posso ouvir um amém? Agora somos tentados, somos perseguidos, deixamos de sacrificar, somos maus, mas isso é coisa da nossa carne. Eu estava falando ali dentro com o pastor Ângelo, a gente estava conversando e eu falei, é tão interessante porque Paulo, quando fala em Gálatas, capítulo 5, e ele fala sobre a luta da carne contra o espírito, você já ouviu isso? Você já viu isso? Você já leu isso? Então olha só, ele diz assim, ambos se opõem. O que você entende que ambos se opõem? Como é que você entende isso? No português claro, um está longe do outro, um virou as costas para o outro, um tem problema com o outro. Isso é muito claro, eu não preciso fazer uma interpretação para entender um negócio desse. Olha, vocês estão se opondo, olha, vocês estão brigando, olha, vocês não estão concordando. Todo mundo entende o que é isso, até uma criança que já vai crescendo, ela entende o que é se opor. Então fica claro de que o Espírito,
Santo de Deus que me vivifica, que eu preciso andar nele, se opõe ao quê? A vontade da minha humanidade, da minha carne. O que me faz ser igual ao ímpio é quando a minha carne prevalece. Porque se o Espírito prevalecer em mim, eu te garanto que eu e você seremos diferentes. Amém? Eu garanto para você, garanto para mim também, de que nós seremos diferentes. Por isso o testemunho. Por isso nós falamos de testemunho. Por isso é possível testemunhar. Teve um ocorrido lá no hospital. Desculpem, gente, mas isso acabou ficando intenso nesses dias. A gente acaba dando alguns exemplos, né? Mas é para edificação. Um ocorrido que aconteceu lá no hospital, nós vimos que houve uma falha. E aí, Deus é tão bom que nos fez ver a falha. Gritante a falha, mas nos fez ver a falha. Mesmo lá do lado de fora, a gente viu a falha. Porque acontecem as falhas. E aí, nessa de ver a falha, nós fomos corrigir a falha. E foi corrigida. A falha foi corrigida. Mas entre a falha e o processo de correção, passaram-se 5 horas. E quando a falha foi corrigida, passou-se mais 1 hora, 1h30, para se ter uma resposta. Até que chegou um momento que a gente do lado de fora do hospital, e muito ansioso, esperando que alguma coisa acontecesse, porque já sabíamos de uma falha, até então não estávamos esperando, ansiosos por causa de uma falha, e sim por algo, de um processo que aconteceu naturalmente, mas agora teve a falha, agora a ansiedade aumentou um pouco, e estávamos ali. E eu até comentei com o pastor Ângelo, o tempo todo orando, e nunca tentando ser intransigente com o sistema. Sempre tentando manter a calma, a paciência, graças a Deus a minha irmã, que eu tenho uma irmã, né, que é 1 ano e pouco mais velha que eu, então eu e ela juntos o tempo todo, e ela também conseguiu manter uma linha de paciência, de tolerância, né, graças a Deus por isso, e nós ficamos ali, até que chegou uma hora que eu falei para ela, para minha irmã, eu vou dar 10 minutos, e se em 10 minutos não acontecer nada, eu entro lá no hospital e vou resolver essa questão. E aí passaram-se 15 minutos, e nada aconteceu, e eu entrei. Entrei porque eu tinha abertura para entrar, eu não invadi lugar nenhum, a pessoa me recebeu naturalmente, e eu cheguei para essa pessoa e falei para ele, querido, você está vendo tudo o que aconteceu, né? Inclusive a falha que ocorreu. Ele falou, sim, estou vendo, senhor. Falei, então, eu tenho 3 opções. Uma opção é fazer escândalo. Você já ouviu falar nisso? Escândalo. Fazer escândalo. Eu não quero fazer escândalo. A segunda opção é dar um telefonema para alguma coisa, algum lugar, alguém que possa nos ajudar para fazer justiça. Não acho também a melhor opção. E a outra opção é pedir educadamente a você que me ajude a resolver isso. Você está vendo o tempo que nós estamos aqui, você está vendo que nós não vamos embora e que nós queremos uma resposta. E aí aquele moço que estava sentado lá, e que se eu não fosse lá ele não ia levantar, ele se levantou, foi lá dentro, e quando ele foi lá dentro, 5 minutos depois, ele trouxe uma resposta. E aquela resposta, sabe o que ela fez comigo? A resposta que ele trouxe não foi a resposta correta. Eu descobri no dia seguinte, não foi a resposta correta. Mas aquela resposta, para mim, e para minha irmã, e eu compartilhei com ela e falei para ela, isso para mim já é uma honra de Deus, porque uma resposta veio, a resposta errada não comprometeu a saúde do meu pai de maneira nenhuma, foi mais para dizer, olha, vai embora, vai, não fiquem aqui não, porque nós estamos cuidando dele, mas nós precisávamos de uma resposta. Mas isso é um detalhe, o que eu estou colocando aqui é que eu poderia ou fazer um escândalo, ou dar um telefonema em nome da justiça, ou aguardar em Deus e saber que Ele agiria. Aquele homem veio lá de dentro, me chamou,
e falou, e deu um diagnóstico, e eu falei para ele, e o que eu faço agora? E ele falou, você pode ir embora para casa, você não precisa ficar aqui, porque ele vai ficar aqui entre 24 e 48 horas ainda. Eu falei, ok, então, saí, falei com a minha irmã, e falei, vamos embora para casa. Isso já era umas 7 horas da noite de domingo, foi domingo isso, domingo. E eu estava pensando, qual o testemunho que nós podemos dar, né? Na vida que nós temos nesse corpo. Entenda uma coisa, se não for no Espírito, o que nós vamos passar pode ser decorrente das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas raivas, das nossas angústias, da nossa falta de fé, do momento que estamos passando, que às vezes é até entendido que não conseguimos controlar aquilo. Mas se não passamos no Espírito, nós passamos na carne. Amém, igreja? Eu vou repetir, se eu não passo no Espírito, se eu não dou o testemunho no Espírito, o que eu vou dar na carne? Eu posso até chamar de testemunho, mas é um testemunho que não vai, a gente não usa esse nome de forma mal, né? Então eu retiro ele. Não, testemunho serve só para coisa boa, tá? Aí, coisa ruim já não é testemunho, coisa ruim é alguma coisa que é um descuido que eu estou tendo. Então eu preciso avaliar muito e saber que Deus me deu uma vida. Essa vida precisa estar nele, e essa vida precisa estar no Espírito. Amém? E se eu de fato não fizer como Paulo fez, bater o pé e dizer, não vivo mais eu, mas eu vivo na sobrevida que me foi dada, que é Cristo, eu não vou ter vitória na minha vida. A minha vitória vai ser somente de prazer em prazer. Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana. O mundo, ele tenta de todas as formas expor para nós coisas que nos dá prazer. E aí o exemplo que eu dei foi falando o seguinte, qual o prazer que você tem de vir aqui na igreja? Qual o prazer que você tem de assistir mais um culto? E outra coisa que eu quero te perguntar, o que foi diferente hoje dos outros domingos? A nível de liturgia, vocês estão acabando de ouvir uma mensagem, todo domingo acontece. A vida que nós recebemos, o prazer, não vem das coisas que nós vemos, mas das coisas que nós cremos. Você não precisa ver para ter prazer, você precisa sentir. Agora, a minha proposta para você e para cada um de nós, não se deixe roubar daquilo que é o mais precioso na vida que Deus te deu. O autor de Eclesiastes, ele parou para refletir, e certamente ele faria muitas coisas diferentes, mas pare um pouquinho para pensar, se ainda dá tempo de você refletir, é porque dá tempo de você fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Deus está te dando hoje a oportunidade da sobrevida. Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque tem 3 coisas que passam pela nossa vida. Uma é as oportunidades que temos. Temos oportunidades, Deus nos dá oportunidades, sim ou não? Ele nos dá oportunidades para fazer muitas coisas, e a Bíblia nos ensina como discernir essas oportunidades. Deus também nos ajuda a realizar aquilo que são as oportunidades que Ele nos deu, ok? Deus nos dá condição para isso, para realizar. Você é testemunha disso? Você é testemunha na sua vida de que Deus te dá oportunidades, então te deu oportunidade para você estudar. E aí eu quero estudar, eu sonho com isso, eu quero fazer. E agora Deus dá condição para você para fazer, para você realizar. A tua vida é em Deus, as oportunidades são diferentes, as realizações são diferentes. E a terceira coisa que eu quero falar para você, o legado, aquilo que você deixa, também é diferente.